Eu creio que o que faz com que muitos de nós tenham dificuldade em compreender o que é o nosso papel como pai é porque nós ainda carregamos a dor. Talvez não de ser um filho sem pai, mas talvez as dores de olhar para frente, ou de olhar para trás e descobrir que não tivemos exatamente aquilo que queríamos. Eu fui abençoado por Deus porque tive pais que são maravilhosos, cresci no caminho da fé. Meu pai é ainda hoje meu melhor amigo. Eu comecei a minha vida ministerial dando apoio a ele. Depois de ter pastoreado 2 igrejas, ele me deu a oportunidade de voltar e trabalhar com ele numa igreja que ele estava fundando na época. Trabalhamos juntos por 2 anos e depois ele foi embora. Eu terminei de organizar a igreja por alguns anos. E agora que meu pai já tem quase 60 anos de ministério, 58, lá vai pedrada, eu tenho orgulho de tê-lo como meu pastor auxiliar na igreja em que trabalho, ainda sendo meu melhor amigo. Não tive falta de um bom pai, mas eu tenho observado em minha vida e eu vi pelos sofrimentos de tantas pessoas que grande parte da dificuldade em entender o que é o nosso papel como pais é porque nós não tivemos os modelos perfeitos. Mas isso é um erro, uma mentira e um engano. Porque meu pai, Vadislau Martins Gomes, é só meu pai terreno. Mas hoje ele é meu irmão, nós temos um pai em comum, nós respondemos ao mesmo pai. Nós fomos adotados numa família e nós temos um pai que é modelo perfeito de paternidade. Porque muitas vezes, crescendo, eu perguntava para papai: pai, você é um pai tão joia, você aprendeu isso com o Volau, Vadislau, pai dele também. E ele dizia: filho, eu aprendi muito com o Volau, mas isso eu aprendi foi com o mesmo pai que você tem, que é o nosso pai do céu. Eu me lembro de momentos que experimentei na infância que mostram, ao mesmo tempo que a traquinagem e travessura, que a gente até que quer ver num menino, né? Pelo menos naquela época, a gente não queria menino barata, mosca morta. O Paulão conheceu o Davizinho. E inclusive as traquinagens do Davizinho. Eu não quero revelar a idade do Paulão, mas é um pouco, umas 2 décadas mais velho que eu. Papai era pastor em São Paulo, na Igreja Presbiteriana Ebenezer, e era um culto de quarta-feira, comecinho dos anos 70, eu era bem menino, estava naquela fase de escola primária, encantado com bater bafinho com figurinha. Quem aqui já bateu bafinho com figurinha? Adorava aquilo. Culto de quarta-feira, o banco de madeira da igreja era ótimo para bater bafinho. Pau, pau, e virar. E papai conduzindo o culto e eu lá. Pau, e ele olhou. E eu continuei. Finalmente ele olhou: Davizinho, pare. E eu continuei. Foi um pouco mais. Ele disse: pare. E continuou o culto. Eu bati mais uma vez. Ele foi, me pegou pela cintura. Disse: irmãos, com licença, eu preciso disciplinar meus filhos. Cantem um hino, por favor, e eu volto já. E literalmente saiu me segurando pela cintura para a salinha de trás da igreja Ebenezer. Só para sua ciência, essa história foi escrita pela minha mãe nas seleções, no Reader's Digest, seleções do Reader's Digest, na seção de piadas e casos da vida real. Essa foi publicado lá. Vocês estão pensando que isso é engraçado, que ele saiu comigo na cintura? Não. Quando ele virou as costas e saiu me segurando pela cintura, eu virei a cabeça e falei: irmãos, orem por mim, por favor. Eu sabia que eu estava frito. Nós temos um relacionamento com o nosso Pai. Ele é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E quer saber algumas coisas incríveis que papai prometeu? O nosso papai prometeu que só o nosso irmão mais velho teria que carregar o peso dos pecados. Que nós, as crianças menores, não carregaríamos o peso que o nosso irmão mais velho escolheu carregar.
Ele já pagou. Não há condenação sobre nós. Ele escolheu também que a disciplina que faria em nossas vidas seria ao mesmo tempo a disciplina de um pai que sabe a necessidade de ser firme e severo, mas seria sempre amorosa. Que nunca estaríamos sozinhos, que a cada vez que fôssemos disciplinados, ele caminharia conosco até mesmo no vale da sombra da morte. Ele prometeu que não estaríamos sozinhos e ele prometeu mais. Ele prometeu que se confiássemos nele, entendêssemos que o nosso papel é só amar e obedecer, ele seria o garantidor de todos os resultados. Está nas mãos dele. Ele fez uma aliança de nos amar desde antes da criação do mundo. E não foi de amar a todos, foi de amar aqueles a quem ele transformará em seu povo. E deixa eu te dizer uma coisa, eu sei que muita gente tem dificuldade com a coisa toda de eleição e tudo. Você sabe que não dá para tentar distorcer o que a Bíblia diz, mas não dá para escapar o fato de que a Bíblia fala que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Não dá para escapar o fato de que Deus é soberano em todas as suas escolhas, ele faz o que ele quer. Mas sem entrar nos debates disso, deixa eu te dizer, o argumento que eu escuto muitas vezes de pessoas que dizem eu não quero acreditar que Deus é que escolhe, eu acho que eu que escolho no final, o argumento deles é basicamente que seria injusto se Deus escolhesse. Se Deus escolhesse, seria algo injusto de acordo com a minha justiça humana, com o meu senso do que é certo, porque não seria equitável, não seria igual. Mas isso é uma inversão. Primeiro, porque é uma inversão de ordem. Porque uma vez que todos carecem da glória de Deus, todos estão decaídos e todos caminham para o inferno sem Jesus Cristo, Deus nunca chegou e falou, quero mandar para o inferno esse mundo, esse bando aqui. Esse bando é bonzinho, vou escolher, esse bando vai para o inferno. Está todo mundo indo para o inferno, ele escolheu que vai resgatar alguns. E esses ele resgata. Mas há um tremendo orgulho, e agora me permita falar direto ao seu coração, que faz com que a gente resista a isso, porque a gente fala, por que Deus escolheu uns e não escolheu outros? E isso é uma cortina de fumaça do orgulho do seu coração, porque a pergunta muito mais relevante é por que cargas d'água ele escolheu a mim? A pergunta muito mais profunda é por que eu, não é por que não os outros. Não sei por que não os outros, porque tem tanta gente melhor que eu nesse mundo. O que eu nunca vou entender e me comove até a alma é por que ele me chamou, sendo que eu não tenho nada de especial. Essa pergunta quebra o orgulho. Essa pergunta, em vez de querer botar Deus no paredão, ou fazê-lo se encaixar, volta para a real pergunta. Como que eu vou entender tamanho amor por mim se eu não era merecedor desse amor? E se ele me amou de forma tão profunda, como que eu vou questionar o amor dele em relação aos outros? Não posso. Não posso. Eu anuncio o evangelho, prego indiscriminadamente e convido a todos para que conheçam a graça do Senhor, porque ele promete que os que são dele ouvirão a voz e reconhecerão a voz do bom pastor, e eu vou ver a minha família expandida mais e mais e mais.